Sim Notícias. Oferecimento: Hotel Ibis Style São Mateus. Linhares Online, conectando você e sua empresa ao mundo. E Central de Compras Martins. Fácil comprar, fácil economizar. Olá, começa agora mais uma edição do Sim Notícias com os principais destaques de Linhares e região. Você vai ver na edição desta quinta-feira. Dupla de estelionatários é presa ao tentar sacar R$10 mil após um golpe em Linhares. Acidente deixa 3 pessoas feridas no cruzamento de acesso ao bairro Lagoa do Meio. Protesto de moradores fecha a rodovia que liga Linhares a Pontal do Ipiranga. A importância da revisão do carro antes de pegar a estrada. Veja também a coluna Direitos e Deveres com o advogado Cleilton Mendes. A nossa entrevista de hoje é com o prefeito eleito em Linhares, Guerino Zanon. Ele fala sobre os preparativos para o início do novo mandato. Estas e outras informações agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Três pessoas ficaram feridas num acidente envolvendo um carro de passeio e um caminhão no início da tarde desta quinta-feira na BR-101 em Linhares. A batida foi nas proximidades do trevo de acesso ao bairro Lagoa do Meio. O carro de passeio iria fazer o trevo quando foi atingido por esse caminhão na pista do meio da BR-101, na altura do bairro Três Barras. No carro estavam um casal e uma criança. Eles tinham acabado de sair de uma empresa de viação, onde o casal trabalha. Luziane, ela estava indo para o almoço e na hora que veio fazer o contorno aqui, sofreu um acidente. As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas para um dos hospitais de Linhares. Jolimar, que é colega de trabalho do casal, chegou a ver as vítimas logo após o acidente. Só a Luziane que se machucou um pouco e o Marizeu, ele teve só pequenos arranhões. A criança, parece que tem, o Arthur parece que tem mais ou menos 10 anos, é isso? Ele se machucou muito ou não? Não, foi mais psicológico mesmo dele. O motorista do caminhão havia descarregado uma carga de madeira em Tibuí e voltava para Jaguaré, onde reside. O caminhoneiro contou como a colisão aconteceu. Vi na minha mão e o sinal estava aberto para mim e fechado para ele. Eu entrei e ele entrou também. Então o sinal estava aberto para o senhor? Para mim estava. E para ele estava fechado. Eu freiei, saiu lixando e pegou ele. Porque eu não vi, só ouvi falar, então não posso afirmar se ele avançou ou não. O que eu posso dizer é que o Marizeu é muito responsável pelo tempo que eu trabalho com ele. No caso aqui é imprudência, porque você pode reparar que todos os cruzamentos trevo de Linhares são muito bem sinalizados. Semáforos, tanto sinalização horizontais como as verticais, são todos muito bem sinalizados. Exige dos motoristas que realmente estejam mais atentos às leis de trânsito. A imprudência dos motoristas é uma das principais causas de acidentes. O sargento Rodrigues faz um alerta. O máximo de atenção devida, né? Porque dirigir é muito perigoso. Dirigir você encontra pessoas atrás de um volante, às vezes bêbados, às vezes drogados, às vezes com sono. Então, quanto mais você realçar a atenção, melhor você vai ter uma viagem mais segura. Bom, nós tentamos saber qual o real estado de saúde dos feridos, mas não conseguimos resposta. 2 estelionatários, entre eles um idoso de 72 anos, foram presos em Linhares pela polícia na tarde desta quinta-feira, após tentar sacar R$10 mil de uma conta bancária na agência da Caixa Econômica do bairro Conceição. A dupla oferecia cursos de culinária e usava dados dos potenciais alunos para conseguir empréstimos em instituições bancárias. Esse cidadão, o Alessandro, ele já era monitorado aqui pela 16ª Regional por práticas delitivas relacionadas ao crime de estelionato, uso de documento falso e falsificação de documento público. Até que na tarde de hoje nós tomamos conhecimento da existência de um golpe que estava em curso na agência da Caixa Econômica Federal aqui de Linhares. Diante disso, nós fizemos o monitoramento e flagramos o senhor Reginaldo deixando a agência bancária em companhia do senhor Alessandro com a quantia de R$10 mil, produtos do estelionato praticado contra a agência bancária. Diante desse cenário, nós localizamos também na posse do senhor Alessandro diversos documentos falsos, bem como na posse do senhor Reginaldo. Tudo indica que o Alessandro promovia a montagem desses documentos, promovia a falsificação propriamente dita, e o senhor Reginaldo atuava como aí frontispício da fraude, ele quem se apresentava na agência para viabilizar a aquisição da vantagem devida. Por conta das condições dele, é um senhor de 72 anos de idade, e eles acreditavam que isso poderia
dar um ar de legitimidade para o negócio e disfarçar de forma relativa a desconfiança da agência na prática que estava estando em curso. Tinha muito tempo que eles agiam aqui no município, que parece que o Alessandro é paulista, é de São Paulo. Isso, o Alessandro é paulista, está aqui em Linhares há aproximadamente 4 anos. E nesse período, na residência dele, nós localizamos diversas notas promissórias, documentos falsos, como eu já havia dito, que indicam que ele se dedica a essa prática criminosa reiteradamente, faz da prática delitiva o seu meio de vida e utiliza de interpostas pessoas para viabilizar aí a prática delitiva. Ele pratica estelionatos de toda a ordem, não só contra agências bancárias. No dia de hoje, ele foi flagrado praticando esse estelionato contra a agência. O Alessandro vai ser autuado por estelionato, bem como por falsificação de documento público. Quando nós chegamos na residência dele, ele estava promovendo a montagem de um documento público. Inclusive, ele tinha em sua posse falsificação digitalizada da assinatura de um perito da Polícia Civil responsável pela constituição dessas identidades, né? Nós acreditamos que ele estava promovendo essas falsificações se valendo desse recurso. Além do estelionato, como eu havia dito, vai responder também, autuado também, pela falsificação de documento público. Ao passo que o senhor Reginaldo, o senhor de mais idade, vai ser autuado pelo estelionato, bem como por uso de documento falso, considerando a existência ainda de potencialidade lesiva entre o documento que foi utilizado para a fraude. A fraude e o documento público viabilizava que ele promovesse outra fraude se valendo do mesmo documento, então ele vai ser responsabilizado por ambas as condutas, tanto pelo uso de documento falso quanto pelo estelionato. E a Prefeitura de Linhares decretou horário de funcionamento especial para esta sexta-feira, dia 30 de dezembro. O expediente nas repartições públicas será de 8 da manhã até as 2 da tarde. Já o governador do estado decretou ponto facultativo nesta sexta-feira. Por conta disso, a agência do Cine aqui no município e a Casa do Cidadão, que funcionam por meio de uma parceria entre a Prefeitura e o governo do estado, não funcionarão nesta sexta-feira. Chegou a hora da gente conferir a coluna Direitos e Deveres com o advogado Cleilton Mendes. As férias começaram ou estão começando para muita gente. Mesmo apesar da crise, registra-se forte demanda por viagens nacionais e internacionais. Seja como for, quando essas viagens são feitas por pacotes ou agências de turismo, é certo o oferecimento de seguros de viagens. O que a gente precisa ficar atento sobre esses seguros de viagem é que quando a viagem for nacional, ele é facultativo. E quando for em viagens internacionais, ele vai ser obrigatório. Para os países da Europa, por exemplo, é obrigatório que o prêmio seja de no mínimo 30 mil euros, algo em torno de 120 mil reais. Sendo facultativo ou obrigatório, esse seguro ele tem que cobrir no mínimo a morte, invalidez permanente, despesas médicas totais e as questões odontológicas. Entre esses seguros, eles podem ser contratados nas próprias agências de viagens ou em corretores de seguro ou ainda junto ao administrador do seu cartão de crédito. Todas as bandeiras de cartão de crédito hoje já oferecem o serviço e muitas vezes com bônus de pontuação. Então o que eu desejo a vocês são boas e tranquilas férias. Até mais. Obrigado, Dr. Cleilton, pela sua participação. Um feliz ano novo e até a próxima semana. Veja como fica o tempo nesta sexta de verão em toda a região norte do estado. Sexta-feira de sol forte, infelizmente sem chuva. Em Linhares, temperaturas entre 20 e 35 graus. Colatina, variação entre 19 e 36. São Mateus, mínima de 21, máxima 33. Em Vitória, a mínima prevista é de 22 e a máxima 34 graus. A seguir, depois do intervalo, a importância da revisão do carro antes de pegar a estrada. Nós já voltamos. Um protesto de moradores de Povoação e Degredo fechou a rodovia S-358, que liga Linhares a Pontal do Ipiranga, na manhã desta sexta-feira. O manifesto terminou por volta das 8 horas da manhã. O protesto começou nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira e bloqueou a rodovia S-358 que liga Linhares a Pontal do Ipiranga. Um grande congestionamento chegou a se formar, mas por volta das 8 horas da manhã, o trânsito voltou ao normal. Segundo os manifestantes que vieram da região de Povoação e Degredo, no litoral de Linhares, o protesto contra a Samarco é por causa da demora na entrega de cartões com auxílio financeiro a mais de 2.500 pessoas que estão sem qualquer amparo após a tragédia com o Rio Doce. Samarco abandonou Povoação, não somente Povoação, Degredo, Zacarias, abandonou a nossa comunidade. Então nossa reivindicação é contra a Samarco. E pedimos agora o nosso SOS para o Ministério Público Federal, que vai ver a nossa causa. Vão lá acompanhar de perto a nossa causa. Quem não recebeu, péssimo, né? Como que a gente está passando? Não temos como
se sobreviver, se sustentar, que sobrevivia da pesca, né, e do turista. Os comércios tá tudo abandonado lá, porque também não tem turista, não temos dinheiro para comprar as mercadorias, que eles falaram, deram uma proposta para a gente, uma data, que dia 22 chegaria um cartão subsídio para ajudar os comércios, para abastecer, para a gente trabalhar no verão. Depois eles viriam com a indenização, só que até hoje nada. Além da pesca, o presidente da Associação de Moradores de Povoação diz que o turismo, outra fonte de renda da comunidade, também ficou bastante prejudicado. As famílias que não estão recebendo esse benefício estão passando necessidade, passando fome mesmo, porque tirou a fonte de renda. As pessoas, o Rio Doce lá, nós não temos emprego dentro do nosso lugar. As indústrias, temos 2 indústrias, mas elas não oferecem emprego para a comunidade, para poder abastecer a comunidade inteira. Dependia exclusivamente da pesca? Da pesca. A pescaria é a parte fundamental da comunidade. A promessa é de que, caso não haja uma atitude por parte da empresa nos próximos dias, outros protestos possam acontecer. Na verdade, nós damos uma data para Samarco, para Renova, para BHP, para Vale. Nós damos uma data para resolver o nosso problema até dia 20 de janeiro. Não resolveu? Nós já temos boi, já temos vários fazendeiros do nosso lado. Nós vamos acampar na estrada. A Fundação Renova, responsável pelo gerenciamento das ações da Samarco na região, disse que realiza constantes reuniões com as comunidades para levantar informações mais precisas e evitar equívocos. A Fundação afirmou que uma nova reunião com os moradores deve acontecer no início do próximo ano. A Fundação Renova, responsável pelo gerenciamento das ações da Samarco na região, informou por meio de nota que entende a importância do auxílio para os moradores de povoação e diz que mantém compromisso em atender todas as pessoas impactadas pelo rompimento da barragem. A nota diz ainda que somente em Linhares foram entregues 1.662 cartões de auxílio emergencial e que o valor está sendo pago normalmente. A Fundação também disse que realiza constantes reuniões com as comunidades para levantar informações mais precisas e evitar equívocos. A promessa de que uma nova reunião deve acontecer no início de 2017. Vamos conferir como fechou o dia o mercado do café. Arábica tipo 6, R$ 495 a saca. Arábica 7, R$ 466. Conilon tipo 7, cotado a R$ 472 a saca. Muita gente se esquece, mas antes de pegar a estrada, nesse período de férias, é fundamental fazer a revisão do carro e evitar dor de cabeça durante a viagem. O checklist da viagem começa pela reserva de hotel, arrumação da mala, mas muita gente se esquece de um item indispensável, principalmente nessa época de férias: fazer a revisão do veículo antes de colocar o pé na estrada. O item básico que o motorista tem bastante atenção é estado de pneus antes de pegar a estrada, né? Troca de óleo, tem que estar sempre em dia. O carro tem que estar revisado, alinhado, balanceado. Estado de correia, as correias tem que estar trocado no tempo hábil. A iluminação do carro, se tem faróis ou lâmpadas que não estão queimadas, são itens básicos que tem que ser verificado antes de se pegar a estrada, para que não tenha uma surpresa durante a viagem. Agora, com as temperaturas mais altas, o sistema de arrefecimento deve receber uma atenção especial? Sim, o sistema de arrefecimento é uma coisa que às vezes ninguém lembra de revisar antes de viajar. Isso é importante. O líquido de arrefecimento tem que ser substituído no máximo de 2 em 2 anos, tem que ser trocado. Filtro do ar-condicionado, filtro do ar do motor, óleo, são alguns dos itens que devem ser trocados durante a revisão do veículo. Além, é claro, do alinhamento e do balanceamento. E todos esses itens aqui, incluindo a mão de obra, custa, em média, R$ 500, custo muito inferior ao que o motorista pode gastar caso o carro quebre no meio da viagem. Quando você previne, você acaba gastando menos. A revisão é a prevenção. É para você evitar de ter um problema na estrada e parar um dia que não tem nenhuma oficina aberta, que não tem nenhuma casa de peça aberta, não ter aquele transtorno de perder o final de ano ou perder o feriado. Nesta oficina, o movimento em dezembro aumentou cerca de 30%. Agora esse é um período de crescimento do movimento de oficina, né? Porque a época que o carro anda mais, então é um período que o proprietário se lembra de fazer uma revisão para pegar a estrada, entendeu?
Então, para não ter dor de cabeça, a melhor opção é reservar um horário em sua oficina de confiança e fazer a revisão do veículo. Daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo comercial, a nossa entrevista é com o prefeito eleito de Linhares, Guerino Zanon, que se prepara para tomar posse no próximo domingo. Ele fala sobre os preparativos para o início do 4º mandato. É depois do intervalo, a gente já volta. Bom, minha gente, no próximo domingo, às 17 horas, acontece a posse do prefeito, vice-prefeito e vereadores eleitos no último dia 2 de outubro, em todo o país, né? Aqui em Linhares não é diferente. Ao meu lado, o prefeito eleito, Guerino Zanon. Tudo bem, prefeito? Tudo bem, Cláudio. Um prazer estar aqui novamente. Guerino, a posse do senhor no próximo domingo, para o 4º mandato, né? Acontece exatamente 20 anos depois daquela sua primeira vitória nas urnas em 96, né? Fica assim, qual o sentimento que vem lembrar 20 anos atrás? Estava lembrando disso ontem. Quando pela primeira vez estava tomando posse no cargo de prefeito de Linhares, entrando no ginásio de esportes aqui do BNH, aqui porque nós estamos quase no BNH, né? Com o ginásio cheio, né? E sendo empossado prefeito pela primeira vez. A emoção é a mesma, Cláudia, não tenha dúvida disso, que o sentimento assim de chegando pela 4ª vez. Mas eu estou muito motivado, muito empolgado e muito agradecido por essa nova oportunidade. Que relação a gente pode fazer com aquela época, assim, os desafios que o senhor tinha para enfrentar, a partir de 97, foi quando o senhor tomou posse, e os que o senhor tem que enfrentar agora? Boa pergunta. Nós tivemos um período anterior ao meu, que foi do ex-prefeito Zé Carlos Elias, que nós precisamos fazer um ajuste em termos de administração pública, para primeiro falar, há uma maneira diferente de se trabalhar a administração pública, mas tinha-se tudo por construir quando assumimos em 97. Né? Vamos colocar, nesses 12 anos de gestões nós estamos deixando aí 36 escolas, uma quantidade iguais de praças, de ginásios, a cidade toda pavimentada, com rede de esgoto. Está mais equipada, né? A cidade hoje, assim, naquele momento de 97, a cidade estava por fazer. Agora não. Agora a cidade está aí, tem os equipamentos e nós temos que começar a reconstrução. São duas palavras diferentes. Uma, nós tínhamos que fazer a construção. Construir mesmo, né? A construção, seja ela nas políticas sociais ou em equipamentos públicos. Agora a gente tem que fazer a reconstrução, né? Eu já disse isso aqui. É o retomar, né? É o retomar. Eu já disse isso aqui em outra oportunidade. Eu gostaria de estar falando com você o seguinte: não, nós vamos avançar a partir do dia 1º. Mas é uma reconstrução. Pois é, prefeito. E assim, o que o senhor pensa já, né? O dia 1º, curiosamente, esse ano caiu num domingo, na segunda-feira é dia já de mão na massa, dia 2. Quais as ações assim prioritárias que o senhor considera assim primordiais já na primeira semana de trabalho? Nós estamos trabalhando, na realidade, já tem 60 dias, né? Com a equipe, olhando tudo que se passa no município. Hoje é dia 29, dia 27 mesmo, estava reunidos com 80 futuros moradores e moradoras dos 3 loteamentos do Jocafe, do Mata do Cacau e do Rio Doce, conversando com eles, porque havia uma possibilidade de ocupação antes de conclusão das obras de infraestrutura desses loteamentos. Então a gente tem conversado já ao longo desses 2 meses sobre assim, aonde vamos atacar e qual a intensidade. É claro que a gente precisa olhar com muito carinho, primeiro, a estrutura de saneamento básico que está aí colocada, tá? O SAAI, infelizmente, foi praticamente destruído, temos que reconstruir tudo. Nós tínhamos uma cidade com 94%, 93% do esgoto coletado e tratado. Hoje nós temos esse mesmo número coletado, mas não temos praticamente nada tratado. Precisamos reconstruir. E é importante não deixar o esgoto cair in natura dentro dos nossos mananciais. Sem dúvida. A educação, nós precisamos assim, oferecer as condições mínimas aos nossos alunos para quando chegar fevereiro ter uma escola... Na volta às aulas aí. Na volta às aulas um pouco mais decente para alunos e professores habitarem essas escolas. Temos que olhar, você está pedindo no emergencial, olhar aonde temos a escassez de vagas e trabalharmos como abrigar os alunos que ainda não foram matriculados. E na saúde nem se fala. Da unidade de saúde, passando pela Casa Rosa, pelo CAPES, NAPES, também NAPES, até chegar ao hospital. Então, assim, tudo
tudo urgente, mas nós temos algumas dificuldades que no decorrer aqui a gente vai falar um pouquinho para se chegar ao ideal em pouco tempo. O que pesa muito, prefeito, é a questão financeira, que já vem sendo falada já há muito tempo. Nas últimas semanas, os servidores, inclusive, chegaram até a ameaçar chegaram a realizar um protesto, né, com relação à ameaça do possível atraso no 13º, a prefeitura corrigiu isso aí. Enfim, como é que na transição foi possível levantar a real situação financeira do município e o que pode ser feito daqui em diante com relação ao funcionalismo? Ainda não foi, porque eu respondi uma pergunta muito parecida com essa em uma rádio da cidade hoje. Como foi a transição? Eu falei assim, eles foram muito amáveis, todos da equipe atual, só que não tinham nada para apresentar e não colocaram com clareza qual é o tamanho do rombo que vamos encontrar a partir de 1º de janeiro. O senhor não sabe ainda? Ainda não. A gente sabe que tem 15 milhões de empenhos na saúde, que esse é líquido certo que foi passado. Tá? Mas não sabemos quantas notas ainda faltam serem tiradas de serviços já realizados que vão aparecer a partir de 1º de janeiro. E o mais grave, Cláudio, é que nós temos uma folha de dezembro, temos todos os servidores comissionados, com exceção dos secretários, esse sim ele está dispensando e pagando suas obrigações trabalhistas, mas com relação aos demais comissionados, não, vai deixar para o próximo prefeito, para a próxima administração. E aonde que está a gravidade quando a gente fala de servidores públicos, tanto os comissionados como os efetivos da folha de dezembro, que não está deixando o empenho. Bom, o que é o empenho? O ano que vem eu trabalho com X valor para empenhar, de pagamento de pessoal e de serviços a serem realizados. Se eu tiver que empenhar 20 milhões desse ano, vai ficar um buraco de 20 milhões, por exemplo. Já está comprometido. Já está comprometido. Só de pessoal a gente está falando. Então esse é o ponto mais grave. A gente queria, até junho, colocar praticamente todos os serviços para funcionarem. Com essa nova realidade, que é a questão dos servidores, acredito que a gente vai precisar de um espaço de tempo maior. Mas o salário em dia certamente vai ser mantido. O salário em dia, principalmente assim, o salário que começa dia 1º de janeiro, que o servidor começa a ter direito a 1º de janeiro. Nós queremos fazer programação, como sempre fizemos, de pelo menos aí por volta do dia 20, 25, está pagando. Perfeito. Prefeito, o governador Paulo Artung deu uma entrevista para o jornal Correio do Estado, nosso jornal local aqui, e disse que Linhares se desorganizou muito financeiramente, palavras do governador, e que tem estimulado o senhor e os outros prefeitos eleitos de todo o estado a organizarem as contas para equilibrar a receita e despesa, né? O cinto vai continuar apertado, então, pelo jeito. E muito apertado, e muito. Foi uma pena não aproveitarem bem o momento ainda diferente que Linhares viveu nesses últimos 4 anos. Porque com toda a crise nacional que vivemos, Linhares está arrecadando 150 milhões a mais do que nós arrecadamos no nosso último mandato. Então havia espaço para se trabalhar uma gestão mais eficiente e deixar menos problemas para a futura administração, nós, no caso, que vamos assumir. Mas assim, o cerco vai continuar apertado, tá? O governador está consciente disso, tanto que o orçamento do ano que vem do Estado é 5% menor do que o orçamento de 2016 é muita coisa. E quase 15% menor que 2015, seu primeiro ano. Isso quer dizer que nós vamos ter aí 1 bilhão a menos de receita no Estado para ser trabalhada. O município de Linhares vai trabalhar com 50 milhões a menos de orçamento o ano que vem. Então a gente tem que fazer uma gestão bastante eficiência e cortar tudo que é possível cortar para não deixar faltar o básico para a nossa população, principalmente a população mais humilde. Perfeito. Prefeito, mudando um pouquinho de assunto, em relação ao verão, há essa expectativa, sobretudo em Pontal do Ipiranga, os nossos balneários, enfim, vamos ter a programação de verão normal? Vamos ter. É claro que eu gostei muito das conversas com as associações e com seus representantes, Associação de Moradores, Associação de Comerciantes, porque todos estão conscientes do momento que vivemos. Daí foi bom para a gente chamar para uma conversa, vamos oportunizar, vamos dar a oportunidade para os nossos artistas locais se apresentarem, eu tenho certeza que eles vão fazer bonito. Sem dúvida. E assim está sendo. Pontal do Ipiranga mesmo nós teremos na virada do ano, além da tradicional queima de fogos, teremos a Fernanda Pádua, no domingo teremos 2 grupos musicais aqui de Linhares. Essa parte dos shows
Estou conversando com o pessoal do Polo Moveleiro para eles nos ajudarem a pagar. Pelo menos nessa virada de ano, no sábado e no domingo. Nas regiões de povoação, nas praias de povoação e de regência, a Samarco está bancando todos os shows. Bom, quer dizer então, prefeito, que teremos atrações em todos os balneários, né? Com certeza, em todos os balneários, com guardas-vidas, com policiamento. Teremos uma bela passagem de ano em todos os balneários. Maravilha. Prefeito Guerino Zanon, e o restante do secretariado? Está todo mundo esperando aí com relação ao secretário de administração, de assistência social, do esporte, a própria diretoria do SAAI, o HGL. O senhor já pode divulgar esses nomes? O HGL é o Eduardo, que é formado em administração hospitalar, foi o escolhido do secretário Valdir Massucati. No gabinete da Casa Civil, que a gente chama, né? Gabinete municipal, a professora Ana Paraíso Dalvi, chefe de gabinete, que sai da educação, vai para chefe de gabinete. No SAAI, demorei um pouco, porque queria trazer uma dupla que eu sei que conhece tudo de SAAI e tudo de saneamento básico e água no município de Linhares, que é o Celso Pedroni e o Jonas. O Celso, inclusive, já ocupou esse cargo. Já ocupou por 10 anos e é funcionário que a vida toda trabalhou no SAAI, assim como o Jonas. Né? Tenho certeza que logo eles vão me apresentar um plano de trabalho, porque eles também são muito respeitados por todos os colegas servidores, né? Logo vão nos apresentar um plano de trabalho para a gente resolver o problema do SAAI. Bom, o restante o senhor deve divulgar mais à frente, né? Mais à frente. Você falou sobre administração, possivelmente amanhã até meio-dia a gente já tem o nome do secretário ou secretária da administração. O senhor confirma o convite ao doutor Amantino, vereador, ou não dá para confirmar? Confirmo. O doutor Amantino vai para a assistência social. Tá certo. Bom, prefeito, a eleição para a mesa diretora, que é muito importante, a Câmara tem um papel importantíssimo, os próprios vereadores dizem que é importante ter esse consenso, que o prefeito vai precisar muito do apoio da Câmara para administrar, né? Algum nome de sua preferência? O senhor falou que dos 10 eleitos no seu palanque, qualquer um estaria bom, mas algum nome assim que o senhor pode divulgar que seria interessante ter como presidente lá? Não, eu estou deixando, eles estão conversando, estão chegando em um nome. Tá? Eu acho que já estão quase no consenso. Acredito que amanhã também é possível termos essa divulgação por parte deles. Né? A Câmara é importante, como você colocou. Claro. Ainda mais num momento como esse que precisamos tomar medidas logo emergenciais, eu vou precisar da Câmara, tá? Eles estão conscientes disso. Tem várias coisas que foram feitas por a Câmara atual que precisamos desfazer. Tá? Como eu disse hoje, estão jogando muitas cascas de bananas espalhadas pela cidade, mas eu tenho certeza que com a ajuda dos servidores, da Câmara e da sociedade, devagarinho nós vamos limpando e vamos ter um caminhar tranquilo. Perfeito. Bom, prefeito, só para a gente finalizar, a sua primeira vitória, como a gente falou, em 96, há 20 anos, foi exatamente contra o prefeito que está se despedindo agora, o prefeito Nozinho Correia, né? E ao longo dessa história, desses 20 anos, vocês sempre tiveram embates políticos aí, né? O senhor venceu e em 2012 ele acabou vencendo a eleição. Ele deu entrevista aqui para a nossa emissora, disse que está se despedindo da política, foi algo que ele experimentou, mas que, enfim, não quer continuar. O que o senhor considera da administração deixada pelo prefeito Nozinho, assim, de positivo, né? Ao final de tudo, o que o senhor considera, assim, algo que dá para ser aproveitado na sua próxima gestão e tocar em frente? Cláudio, não tenho, sinceramente, tá? Eu disputei 3 eleições contra o senhor Jair Correia, Nozinho Correia, né? Disputei em 96, disputei em 2000 e 2012. Em 2 tivemos sucesso, em uma não, tá? Eu esperava que com a vontade que ele tinha sido prefeito fosse um instrumento usado para dar continuidade às conquistas de 20 anos. Infelizmente, se for colocado o prefeito que está saindo para falar das suas conquistas, ele só vai falar que fez um bom governo. Né? Porque se pedir para apresentar 4, 5 obras que realmente, ou ações na área social que vão deixar marcas, não tem para mostrar. O que a gente está vendo é a cidade, infelizmente, destruída. Tá? Destruída. E isso é muito ruim, porque uma pessoa que lutou durante 20 anos para ter um cargo, isso não é um brinquedo.
tá? Atrás desse cargo de prefeito tem toda uma sociedade, tá? Esperançosa que quem assume possa fazer mais do que quem deixou. Tá? Então eu não posso brincar de querer ser prefeito, ou ser um sonho meu ser prefeito. Tá? Eu vou sonhar aquilo que eu posso ter para mim. Agora, aquilo que eu estou sonhando que é para mim e através de que me é dado o direito desse sonho ser realizado, eu precisar transformar em ações positivas para a sociedade e não corresponder, isso é muito ruim. Então eu não posso dizer assim, de feitos, tá, dessa administração. Infelizmente, a sociedade é que está falando. Só existe mal feitos e não feitos. Tá certo. Bom, quero agradecer muito a presença do senhor aqui, né? Já relembrar que no próximo domingo, então, é a posse, né, do prefeito, vice-prefeito e vereadores, 5 da tarde, né? 5 da tarde, no Colégio Estadual. Quem não conhece o Colégio Estadual vai ter oportunidade de ver uma obra belíssima. Reformado lá, né? Reconstruído. Reconstruído o Colégio Estadual, com um belo auditório, com espaço interno muito bacana. Então, estou muito satisfeito de a gente ter a oportunidade de fazer a cerimônia de posse na escola que eu estudei há quase 50 anos atrás e que depois tive a oportunidade também de ser professor nela. E agora tendo essa grande oportunidade pela 4ª vez, assumindo o cargo de prefeito e tomando posse do Colégio Estadual. Tá certo. Prefeito Guerino Zanon, tomando posse no próximo domingo, obrigado pela presença e desde já um feliz ano novo para o senhor e a família. Obrigado, tá? Cláudio. Você, Cláudio Henrique, que a gente conversa já através das ondas do rádio, agora através da televisão, por muitos e muitos anos. É um prazer estar aqui me dirigindo à sociedade de Linhares, ao povo de Linhares, para falar nessa última semana antes de assumir um novo mandato. Pode ter certeza que, como conversamos durante a campanha, as dificuldades estão aí colocadas, mas a vontade e a alegria de estar novamente voltando à administração pública me faz dar a certeza a vocês que nós vamos fazer um belo governo e vamos reconstruir e avançar em muitas políticas públicas nesse município. Tá certo, obrigado, prefeito. Bom, minha gente, vamos encerrando assim essa edição do Sinotícias. Você, claro, continua interagindo conosco. Participe lá no nosso canal no facebook.com/TVC Linhares. Reveja esta entrevista e o nosso conteúdo no nosso canal direto no YouTube. Agora, para falar conosco na redação, basta ligar para esse número aí, ó, 3373-2000. Obrigado pela sua audiência. Até o nosso próximo encontro. Sinotícias, Linhares se vê aqui.